temos aqui uma URL de uma música do Deezer, por acaso. E essa música tem ali os dados de quem que é essa música? Harder, Better, Better, Faster, Stronger. Ó, Daft Punk. Ó, peraí. Vamos ouvir. Adoro Daft Punk. Tá. Então tá ali a música tocando. Vamos deixar ela tocando para animar o nosso ambiente. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer uma chamada aqui no console. Vou fazer um get, tá? Get URL. Ué, não tá definido? jQuery? Onde? Aqui? Não. Antes do get, você tem que colocar o document ready. Document. Mais em cima, você tem que colocar o get dentro do document ready. Tem que estar dentro do JS. Ah, tem que estar assim, é isso? Document, aí dentro. Document aqui. Aí dentro. Document. É ponto, depois do ready, daí abre a função. E aí bota aqui dentro, assim? Sério? Aí todo o código Não, ele tá dizendo que não tem o Java, não tem o jQuery. jQuery, deixa eu ver. Não, ele não tem jQuery, gente. Calma. Dentro deles você vai colocar o cifrão.getURL. Document.ready. É que ele não tá, o cifrão ele não tá Não sei, cifrão não existe, gente. É outra coisa. Eu acho que eu já. você tem que colocar o antes? O jQuery tá antes, tá? O jQuery tá aqui no body. Deixa eu botar ele aqui antes de tudo. Pera aí. Será que eu não rodei por causa disso? Deixa eu ver. Ah, agora tem. Pronto. Não, então tá tudo certo. Aqui não tinha o jQuery, não tinha rodado, não tinha dado play aqui. Beleza, agora temos jQuery, vamos lá. Então tá, ó. Vou fazer um get na URL. O que acontece? Não acontece nada. Ele não fez nada, ele simplesmente me retornou uma coisa e eu nem sei se ele fez, se ele pegou a URL, não pegou. Por quê? Porque o jQuery funciona assim. Você faz um get na URL, o primeiro parâmetro é a URL. E o segundo parâmetro, deixa eu baixar aqui que talvez a música esteja atrapalhando, né? Então assim, ele buscou a URL. Tanto que se eu vier aqui no navegador, se eu vier aqui e dar um network, olha só, na hora que eu dei um get URL, teve uma requisição. Ela foi feita, só que não foi para lugar nenhum. Tá? Então, ó, de novo, vou chamar. Ó, rodou aqui, ó. Vou chamar de novo. Tá vendo? Tá rodando. Só que não tá acontecendo nada. Por quê? Porque o jQuery tem essa propriedade. Você chama a URL e quando terminar de buscar essa URL, passa ela como parâmetro de uma função de callback. Então como é que eu faço isso? Eu vou chamar a URL e o segundo parâmetro do get vai ser a função de callback. Então, o que eu faço quando eu terminar de executar essa URL? Então, function. Sei lá, data. E eu vou colocar assim, console.log data. Pronto. É isso? Parece que não deu certo, não. Ou será que ele fez o console.log e eu não vi? Ah, ele tem aquele negócio do cross-origin, né? Que eu preciso
fazer aqui, né? Aquela coisinha lá chata. Olha lá. Funcionou. Tudo bem? Entenderam? Então é aquele exemplo lá que eu tinha dado do ovo. Veja, mesma coisa. Busque o ovo e quando o ovo chegar, execute essa função, passando como parâmetro o ovo que chegou. Então ele vai pegar e vai executar essa função, que eu chamei, em vez de chamar de ovo, eu chamei de data, e estou logando no console o data. Né? Poderia logar, de repente, só... Vamos pegar um campo específico, tipo title, por exemplo. Data.title, porque aquele negócio enorme. Olha lá. Entendeu? Vocês viram que demorou um tempinho? Na hora que eu rodei, ele retornou essa coisa que é o retorno do get, na verdade, e depois ele executou. Então eu vou colocar esse código que eu fiz aqui no console, eu vou colocar ele aqui no meu JavaScript. Vou pegar exatamente esse mesmo código aqui, tá? Exatamente o mesmo código. Deixa eu comentar essa parte por enquanto. Então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer assim, console.log. Vou pegar. Aí tô pegando. Console.log. Tô pegando. E deixa eu arrumar esse código aqui para ficar um pouquinho mais bonitinho. E aqui é console.log. Peguei. Atenção. Vou rodar. Rodei. Foi muito rápido, mas você viu? Não. Vou pegar, tô pegando, peguei. Vocês viram? A sequência que as coisas aconteceram. Antes. Por quê? Porque lembra, quando você chama o get, ele não vai esperar terminar o get para imprimir aqui. Então, enquanto ele está pegando, ele já escreveu, tô pegando. Entendeu? Essa linha aqui... Oi? Não, primeiro ele continua aqui. Tudo que eu colocar aqui depois, ele vai fazer. E eu, no caso, eu coloquei tô pegando. Entendeu? Então, antes de fazer qualquer coisa, eu disse, vou fazer. Aí, aqui é quando ele terminou de fazer a coisa. Aqui é logo depois que ele começou a fazer aquela coisa. Entendeu? Seria o equivalente a vou fazer. Comecei a fazer. E aqui fiz. Olha lá. Vem pra cá. É que é tão rápido que o vou fazer e o comecei a fazer. Você vê que o vou fazer e o comecei é tão rápido que ele praticamente imprime as duas coisas juntas. Né? O vou fazer e o comecei a fazer, a diferença é tão mínima que as duas coisas acontecem quase que... É na sequência, mas é uma sequência muito rápida. Por isso que visualmente você vê os dois aparecendo na tela ao mesmo tempo. Entendeu? E aí quando terminar, é o fiz. Então no JavaScript, tudo funciona assim. Você vai fazer uma coisa, e se essa coisa for demorar, tudo que vier depois vai continuar sendo feito enquanto essa coisa está sendo feita, e quando ela terminar, ele vai chamar uma função que a gente chama de função de callback. E aí vai, do mesmo jeito, pegando o fetch, certo? Só que o fetch, ele é mais chatinho, porque ele tem várias outras coisas. Eu acho ele mais complicado, porque eu vou fazer com fetch agora, tá? Mesmo exemplo. Então eu vou comentar esse aqui, jQuery. jQuery. Aqui é fetch. Então vamos lá. Vou copiar esse código aqui primeiro. Console.log vou fazer. Aí não é mais get, aí é fetch. URL. Then. E aí passo a função.
E aí... Só que aí a diferença é o seguinte, o problema do fetch é que ele não me retorna o JSON já pronto. O fetch me retorna um HTTP response, que tem outras coisas. Eu vou fazer um console.log, vou chamar de response aqui, e vou fazer um console.log response só para vocês verem o que ele está retornando. Ele não retorna como o jQuery, ele já retorna o dado bonitinho. O fetch ele retorna uma coisa mais chatinha, que eu preciso fazer um outro fetch, um outro then, né, um outro coisa síncrona, porque assim, ele retornou o dado, mas ele não parseou o dado. Porque o parsear o dado também pode ser lento. Então ele me retornou uma outra coisa que pode demorar para parsear o dado, para processar o dado, que já veio da rede, então são dois momentos. O momento que o dado veio da rede, lá do Deezer, para cá, isso demorou tanto tempo. Depois, uma vez que o dado está aqui, eu transformar esse dado, que é uma string, em um JSON. Isso demora um certo tempo também. Então ele separa essas duas coisas e cria um outro callback para quando ele terminar de parsear o dado. Por isso que ele é mais chato, né? Então eu vou rodar aqui, ó. Pera, deixa eu comentar o jQuery. E vou rodar. E aí ele imprimiu aqui, ó. Mesma coisa, tá vendo? Vou fazer, comecei a fazer e fiz. Na mesma ordem. Só que em vez de imprimir o JSON inteiro, ele retornou um objeto chamado response, que tem coisas lá dentro desse response, que tem justamente os dados que eu preciso. No caso, para eu imprimir o JSON no fetch, eu teria que fazer um response, ponto, se não me engano, acho que JSON, ponto, then, e aí, sim, eu tenho uma outra função, J. Tá vendo como ele é meio chato? Começa a ficar encavalando um monte de callback dentro de callback. O fetch é vanilla. Function J, aí é o console.log J. Eu acho que é assim. Deixa eu ver se é assim mesmo. Deu certo ou deu errado? Falhou alguma coisa, né? Não, faltou. Peraí, essa função aqui. Faltou fechar aqui, né? Olha lá. Agora ele fez. Então eu tenho que executar, na resposta, eu tenho que executar esse método JSON, que vai tratar o JSON de forma assíncrona também, e por isso eu tenho que passar um outro callback. Então ficou assim. Tá vendo? Então o callback para a rede e o callback para parsear o JSON do dado que veio da rede. Enquanto que aqui, o jQuery faz isso de forma síncrona. Então ele junta as duas coisas e faz tudo síncrono. Então a vantagem do jQuery é que eu não preciso ficar escrevendo esse código aqui todo cheio de coisas. A desvantagem é que ele tratou as duas coisas como uma coisa só. Então se eu quisesse tratar separadamente, enquanto ele busca na rede, enquanto ele está parseando, faz outras coisas, etc. Então o fetch ele é mais paralelizável do que o jQuery. Uhum. Sim. O primeiro do jQuery rodou normal. Esse fetch ele já dá erro. Precisava ver o exemplo para entender o que deu de erro. Eu acho que ele tá dando erro porque Ó. E aí existe esse... Eu preciso ver o exemplo. Depois você me mostra? Me manda no Slack. Ou manda... Tá bom? E aí tem esse Axios, que é uma outra biblioteca que você pode usar também. Depois procurando no Google Axios. Que ele é bem parecido com o fetch. Só que ele é meio mais parecido com... Ele é uma mistura do fetch com o jQuery. Ele tem a interface do
de then que o fetch tem, mas ele tem o comportamento do jQuery, que já retorna na resposta o ponto data. Então você pode acessar o corresponse.data e ele faz... ele já retorna o dado, né? Então ele mistura as duas coisas. Tá vendo, ó? Ele tem o axios.get, a URL, then, a resposta. Ah, gente, vocês sabem que essa sintaxe é igual ao que eu estava fazendo, né? Eu só tô... Aqui? Essa sintaxe é a mesma de function e tal, vocês sabem, né? Como é uma coisa só, numa linha, ele fez assim, mas poderia estar numa função, poderia estar assim também. Certo? E aí ele atribui nesse objeto response um parâmetro data que contém o dado que veio na requisição. Certo? Tudo em JavaScript é isso. Você vai sempre fazer uma coisa e essa coisa vai demorar para fazer, então enquanto ela está acontecendo, você faz outras na sequência e passa para essa atividade um callback. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, o último exemplo da aula, que a gente tem